Você sabe o que é livre-arbítrio? Adão foi criado pecaminoso, impecável ou nenhuma dessas opções? E as crianças, elas já nascem pecadoras? Se elas morrerem nessa fase da vida, para onde elas vão? Céu ou inferno? O que é que a Bíblia nos diz? Na aula de hoje, discutiremos sobre esses assuntos e outros mais, então fique aí até o final. Cumprimento a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus. Sejam muito bem-vindos ao canal Abrajaula. Eu estou muito feliz de mais uma vez estar aqui com os amados irmãos para compartilhar algumas verdades da Palavra de Deus em mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. O subsídio da semana, que pode ser baixado aí na descrição do vídeo, está riquíssimo com várias referências bíblicas que lhe auxiliarão durante a ministração de sua aula e também várias informações que irão complementar o seu conhecimento. Vocês podem nos ajudar. De que forma, irmão Murilo? É muito fácil, não custa nada. Basta inscrever-se em nosso canal, ativar o sininho para receber as notificações, deixar o seu like, é muito importante para nós. E nos comentários, você pode deixar o seu nome e a cidade de onde você está assistindo essa pré-aula. Se tem alguma dúvida, deixa aí também nos comentários que, à medida do possível, nós aqui do canal iremos respondê-la. Compartilhe boas coisas, compartilhe boas novas. Vamos à nossa pré-aula de hoje? Pois bem, nesse primeiro trimestre de 2020, estamos estudando uma revista publicada pela CPAD e comentada pelo pastor Claudionor de Andrade. E o tema geral da nossa revista é A Raça Humana, Origem, Queda e Redenção. E já temos caminhado aqui por algumas lições, chegando na lição de número 7, que será ministrada no dia 16 de fevereiro de 2020, em um domingo. E o assunto da lição é a queda do ser humano. Você sabe o que significa essa expressão, a queda do ser humano? Essa expressão é um termo teológico utilizado para designar o momento em que o pecado entrou no mundo por meio do primeiro casal. E nessa lição, temos aqui alguns objetivos específicos que precisam ser alcançados, são alvo da aula de hoje. O primeiro deles é relacionar o livre-arbítrio com a soberania divina. Livre-arbítrio e soberania não são excludentes. Entre essas duas verdades bíblicas, há aquilo que chamamos de responsabilidade humana. Em segundo lugar, apresentar a queda como um evento histórico e literal. Com isso aprenderemos que o livro do Gênesis não é uma história de carochinha, não é um compêndio de mitologias, não é simplesmente um conjunto de parábolas, é um livro histórico, doutrinário e literal. E por último, pontuar as consequências da queda de Adão. A queda teve suas consequências. E na lição de hoje estudaremos algumas delas. Se fizermos assim, cumpriremos o objetivo geral de nossa lição. Acompanhe sua revista, que é conscientizar acerca da gravidade da queda do ser humano. Destaque aí para a palavra gravidade. Foi muito grave o pecado do primeiro casal. Jesus ele não pagou um alto preço na cruz do Calvário porque tínhamos muito valor. Muito pelo contrário, não tínhamos valor algum. Ele foi quem nos valorizou, mesmo não valendo, mesmo nós, os homens, não valendo nada, estando em um estado de rebelião. Porém, ele pagou esse alto preço justamente porque o nosso crime foi muito grave. O nosso crime diante de Deus foi muito grave. Pecamos contra um Deus santo e eterno. Temos aqui o nosso texto áureo e o nosso texto áureo ele nos diz assim, acompanhe em sua revista. Pelo que como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Romanos capítulo 5, versículo de número 12. Em nosso comentário aqui no texto áureo, eu o dividi em 3 partes, para melhor aproveitarmos aquilo que ele está nos comunicando e facilitar a compreensão. Em primeiro lugar, a primeira parte se encaixa dentro dessa pequena porção aqui do texto.
como que por um homem entrou o pecado no mundo. Quem é esse homem? O homem aqui referido por Paulo nesse versículo é Adão. E Paulo está fazendo referência a alguns versículos do capítulo 3 do livro do Gênesis. Gênesis capítulo 3, versículo 6, o momento ali da queda, onde Eva viu o fruto, tomou, comeu, deu a Adão e ele comeu. Ali foi o momento do pecado. E o versículo de número 19, onde a Bíblia fala da sentença de Deus, o juízo de Deus em relação à atitude de Adão. Adão, tu pecou, tu desobedeceu e eu tenho algo para te dizer. Versículo 19, tu és pó e ao pó tu vai voltar. Paulo estava ensinando aos irmãos de Roma uma doutrina que conhecemos muito bem, a desobediência de Adão e o pecado original. A segunda parte do nosso texto áureo nos diz assim: e pelo pecado a morte. O que significa a palavra morte aqui nesse versículo? Ela tem um desdobramento triplo, porque ela faz referência à morte física, à morte espiritual e à morte eterna. Por conta da desobediência do primeiro casal, a morte se tornou uma realidade na experiência humana. E a terceira parte do versículo nos diz: a morte passou a todos os homens, por isso que todos pecaram. Adão legou à humanidade uma maldita herança. De Adão em diante, todos os homens nascem com uma natureza pecaminosa. Todos os homens nascem em desobediência, inclinados para o pecado e sujeitos à morte. Essa é a herança de Adão. É isso que Paulo está falando aqui no final do nosso texto áureo. Nossa verdade prática nos diz assim: ao pecar contra Deus, o homem perdeu completo domínio sobre a criação e tornou-se vulnerável à morte. Em Cristo, porém, temos o reino e a vida eterna. Veja que contraste há aqui no nosso texto, na nossa verdade prática. Em Adão, todos nós estamos nessa condição miserável, nessa condição de perda. Porém, em Cristo, nós temos promessas excelentes. Se os irmãos observarem a verdade prática, podemos perceber que o homem, está afirmando ela, foi criado para dominar sobre tudo. No entanto, a terra que foi feita para ser dominada, um dia dominaria Adão. Gênesis 3,19 diz que Adão cultivaria a terra todos os dias da sua vida, na certeza de que ele era pó e um dia voltaria ao pó. Que versículo triste. Entretanto, o nosso texto áureo nos dá um lampejo, aliás, a nossa verdade prática nos dá um lampejo de graça, porque ela nos diz que em Cristo temos promessas mais excelentes. Ele cita aqui duas. Nós temos o reino. E Jesus falou sobre isso em Lucas capítulo 22, versículo 29. Ele disse assim: eu vos destino ao reino, assim como meu Pai me destinou. Eu estou dando a vocês acesso ao reino. Veja que coisa bonita. E o versículo 30 do capítulo 29 de Lucas diz que no reino de Jesus nós teremos fartura, porque nos assentaremos à mesa para comer. Nós teremos autoridade, porque teremos tronos. Aliás, nós teremos tronos e também teremos autoridade, porque julgaremos as nações. Que coisa bonita, né? Esse versículo está nos falando. Ele nos destinou o reino. E em João, capítulo 1 de João, capítulo 5, versículo de número 11, a Bíblia nos diz assim: Deus nos deu a vida eterna, e a vida eterna está em seu Filho. No Evangelho de João, capítulo 3, versículo de número 16, o Filho foi nos dado. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Ele nos deu a vida eterna. Em Jesus temos promessas mais excelentes. O nosso ponto central nos diz assim: a queda humana representou a perda do completo domínio do homem sobre a criação. Nosso ponto central está nos ensinando que o pecado do primeiro casal acarretou em perdas humanamente irreparáveis. O que foi que eles perderam? Eles perderam a comunhão com Deus, perderam a inocência,
eles perderam o domínio sobre todas as coisas, eles perderam o privilégio de desfrutar de um jardim que o próprio Deus plantou, eles foram expulsos sem terem o direito de voltarem, e outras coisas mais. Porém, todo esforço humano, todo trabalho em prol de recuperar aquilo que foi perdido em decorrência do pecado, será um trabalho infrutífero. Não é com a nossa inteligência que tornamos a adquirir essas coisas, não é com o nosso esforço, não é com a nossa força, não é com a nossa sabedoria, não podemos comprá-la, não podemos galgá-la por alguma posição importante que tenhamos na sociedade, não. Essas coisas nós só tornamos a adquiri-las por meio da graça e da misericórdia de Deus. Somente Ele pode pegar o homem caído, o homem que está no lamaçal do pecado, aquele que está no fundo do poço, e tornar a levantá-lo, lhe dar perdão, lhe dar salvação e lhe dar vida eterna. Somente Deus pode fazer estas coisas. Tendo assim, concluímos a parte introdutória da nossa lição e podemos então ir para os nossos 3 pontos. E o primeiro deles trata sobre o livre-arbítrio do ser humano. E aqui temos 3 subpontos: o livre-arbítrio, a soberania divina e a responsabilidade humana. Antes de falarmos sobre o primeiro tópico da lição, que trata sobre o livre-arbítrio, eu queria aqui fazer algumas observações iniciais. A primeira delas é que esse tema livre-arbítrio é um tema muito extenso, muito debatido pelos estudiosos da Bíblia. Existem muitas posições com relação ao livre-arbítrio e apenas um tópico de uma lição não é suficiente para defini-lo, debatê-lo e em todos os seus contornos. Seria necessário uma revista bíblica exclusiva com 3 lições ou mais apenas para tratar sobre o livre-arbítrio, para podermos ter um conhecimento melhor sobre esse assunto. Então vamos ser aqui muito resumido naquilo que vamos falar sobre livre-arbítrio. E em segundo lugar, essa doutrina é uma doutrina bíblica. Nós não podemos simplesmente dizer, não creio no livre-arbítrio, porque não existe um versículo que literalmente tenha a palavra livre-arbítrio. Meu amado irmão, se você tomar esse pensamento como medida para aferir se uma doutrina é verdadeira ou não, você vai ter que dizer que a doutrina da Trindade ela não é verdadeira, porque a palavra Trindade não aparece na Bíblia. Você também vai ter que negar, vai até cair no gnosticismo, vai ter que negar a doutrina da união hipostática, que Cristo é homem, mas também é Deus, e as duas naturezas estão em harmonia ali. União hipostática não existe na Bíblia, mas as referências que apontam para essa verdade estão sim presentes na palavra de Deus. Então, dito isso, podemos aqui trazer uma definição complementar do que é livre-arbítrio. Livre-arbítrio refere-se à vontade liberta do homem para escolher alternativas propostas, as quais estão diante dele. E eu trouxe aqui alguns versículos bíblicos. Por exemplo, os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós, de que tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida para que viva tu e a tua descendência. Deuteronômio capítulo 30, versículo 19. Deus está dizendo, eu estou propondo aqui a vocês. Vocês têm escolha, está aqui diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Eu dou até um conselho, escolhe a vida, para que viva tu e a tua família. Porque se tu escolher o contrário, tu já sabe o que é que vai acontecer. Então, dentro desse versículo, conseguimos enxergar o livre-arbítrio, Deus concedendo ao homem o poder de escolha. Deus está dizendo ali ao homem, por meio de Moisés, vocês, a nação, vocês têm escolha. Escolham obedecer, escolham a fidelidade. É justamente isso que nos diz a próxima referência bíblica. Salmo de número 119, o verso 30, o salmista diz assim: escolhi o caminho da fidelidade e decidi seguir as tuas ordenanças. É uma escolha que o salmista está dizendo, estou fazendo essa escolha consciente. O salmista está exercendo seu livre-arbítrio. 1 de Pedro, capítulo 2, versículo de número 16, a Bíblia diz assim: vivam como pessoas livres, mas não usem a liberdade como desculpa para fazer o mal.
Em Cristo nós temos liberdade, não libertinagem. O homem tem livre-arbítrio. O autor da lição, ele coloca aqui vários textos. Deuteronômio capítulo 28, versículo 1. Esse aqui é muito clássico. Josué capítulo 24, versículo de número 15. Josué olha para a nação e diz assim: escolham hoje a quem vocês irão servir. Eu fiz a minha escolha. Eu e minha casa vamos servir a Deus. Ainda sobre um complemento com relação ao livre-arbítrio, eu notei aqui mais um texto de Lucas capítulo 7, versículo 30. Esse aqui é interessante. Diz assim: mas os fariseus e os peritos na lei rejeitaram o propósito de Deus para eles, não sendo batizado por João. Veja, Deus tinha um propósito para os fariseus e os mestres da lei, mas eles rejeitaram esse propósito. Irmão Murilo, isso é possível? A Bíblia está dizendo que sim. No exercício do livre-arbítrio, eles rejeitaram esse plano de Deus. Deus tinha esse propósito na vida de cada um dos fariseus, mas eles o rejeitaram. Se o livre-arbítrio não existisse, há aqui algumas possibilidades. Então Jesus mentiu quando disse que o propósito de Deus para eles era que eles fossem batizados por João, quando, na verdade, Deus já tinha determinado exatamente o contrário. Deus já tinha dito: vocês vão ser desobedientes. É mais ou menos do tipo assim, Jesus dizendo: olha, o propósito de Deus é que vocês sejam batizados por João, mas Deus já decretou que vocês não iam ser. Veja que é contraditório, é conflitante. É como se Deus tivesse dois planos ali em conflito, dizendo uma coisa e fazendo o contrário. Exemplos clássicos. Davi, quando cometeu o adultério com Batseba, na lei já estava escrito: não adulterarás. Então, se o homem não tem livre-arbítrio e Deus já determinou todas as coisas, Deus determinou o pecado, o adultério de Davi. Veja que conflito, né? Deus está dizendo: não adultere, mas já determinou o adultério. Não. Isso cada vez reforça a doutrina do livre-arbítrio. É igual o jovem rico que recebeu um convite amoroso e pessoal de Jesus. Jesus olhou para ele, a Bíblia diz ali que Jesus o amou. O amor ali é ágape. Jesus o amou. E ele fez um convite: olha, tu tem muita riqueza. Faz o seguinte, vende tudo que tu tem, dá aos pobres e eu vou te dar algo muito maior do que as riquezas que tu tem acumulado. Eu vou te dar um tesouro no céu. Aí tu vem e segue-me. Aí o jovem olhou para esse convite pessoal de Jesus, para esse convite amoroso, para essa promessa de ter um tesouro no céu, e não decidiu seguir. Usou mal o seu livre-arbítrio. Ah, porque ele não era eleito. Meu irmão, ele recebeu foi um convite pessoal. Ah, porque nós não podemos resistir à graça de Deus. Como não? O jovem rico, ele resistiu a esse convite pessoal. Não foi um convite pessoal do pregador, foi um convite pessoal de Jesus. Ele disse não, ele exerceu de forma errada o seu livre-arbítrio. Eu entendo que nenhum homem, nem ninguém, nem um ser angelical no céu e na terra pode resistir ao plano geral de Deus para a humanidade. Por exemplo, ninguém poderia impedir o nascimento de Jesus. Por mais que Satanás levantasse Herodes, por mais que as situações fossem contrárias, o menino nasceria. Ninguém poderia impedir esse plano de Deus. É um plano universal. Assim também como ninguém pode impedir a volta de Jesus. Pode se levantar anticristo, besta, falso profeta, o diabo, o que for, mas não podem impedir esse plano de Deus, a volta de Jesus. Entretanto, as pessoas, elas podem resistir e se opor ao plano individual de Deus para a vida delas. E é por isso que muitas pessoas se perdem e caminham para a morte, caminham para o inferno. Não é porque Deus, de forma negligente e tirânica, não tenha nenhum propósito na vida dessas pessoas, mas porque elas deliberadamente e por seu livre-arbítrio rejeitaram o plano da redenção, que era o propósito de Deus para a vida delas. Um dos maiores propósitos de Deus para a humanidade é a redenção, é a salvação, é o perdão de pecados. Jesus morreu por todos. Tendo dito isso, podemos aqui pular essa parte do livre-arbítrio. Veja que, mesmo tentando resumir, tem muita coisa para se falar, tem muito pano para manga aqui ainda, mas o tempo não nos permite. O segundo subponto fala sobre soberania. Deus é soberano. Ele dá aqui uma definição de soberania, mas trouxe uma complementar.
A soberania de Deus é seu poder e domínio sobre toda a criação. Ele domina sobre tudo. Tudo que existe está debaixo do seu poder. E nada acontece sem a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E eu acho bonito isso aqui, porque soberania e livre-arbítrio, elas não são excludentes. Lembra da pergunta do início? Uma não anula a outra, pois somente um Deus soberano é capaz de dar livre-arbítrio às suas criaturas, aos homens, e ainda permanecer soberano. Isso é muito bonito. Se o homem tem livre-arbítrio, Deus não é soberano. Então nós estamos limitando a soberania de Deus. Deus é soberano mesmo dando livre-arbítrio ao homem. E outra coisa, quando Deus decidiu fazer ao homem a sua imagem e semelhança, e dentro de imagem e semelhança, Deus concedeu ao homem liberdade, foi o que aprendemos na lição 5. Deus concedeu ao homem liberdade, livre-arbítrio. Deus não estava sendo coagido por ninguém. Deus estava fazendo a vontade dele. Se Deus estava fazendo a vontade dele, Deus estava demonstrando e exercendo a sua soberania. Isso é muito bonito. E biblicamente, Deus ele é soberano. Atente para isso aqui. Deus é soberano para conceder, para dar ao homem salvação e vida eterna, ao homem que se arrepende. Assim também como ele é soberano para punir e castigar aquele que permanece no seu pecado por livre escolha. Deus ele é soberano. A Bíblia diz em Tito capítulo 2, versículo de número 11, que a graça de Deus ela se manifestou a todos os homens. A graça de Deus foi ofertada a todos os homens, 2:11. E um texto muito bonito de João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 18, nos diz assim, olha que tem tudo a ver com aquilo que falamos aqui no finalzinho. Quem crê no Filho não é condenado. Deus exerce sua soberania para perdoar, salvar e dar vida eterna. Mas quem não crê no Filho já está condenado. Deus exercendo sua soberania para punir e castigar aquele que decide permanecer no pecado. O terceiro subponto fala sobre a responsabilidade humana. Entre livre-arbítrio e soberania existe aquilo que chamamos de responsabilidade humana. Somos responsáveis pelas nossas práticas, pelos nossos atos. Se falamos que não temos livre-arbítrio e que Deus determinou todas as coisas, queremos dizer com isso então que Deus determinou o estupro, que Deus determinou o assassinato, que Deus determinou todos os males que acontecem nesse mundo. Como disse um calvinista, foi Deus quem determinou e orquestrou o ataque de 11 de setembro lá nos Estados Unidos. Foi Deus que fez aquilo tudo, foi Ele que levantou os terroristas, foi Ele quem guiou o avião. E nós não entendemos assim. Entendemos que existe a responsabilidade humana. Alguns até chegam a dizer que Deus faz todas essas coisas de uma forma que o homem é que seja culpado. Mas, biblicamente, nossa posição não é essa. Você pode ter sua posição, respeite sua posição, mas, biblicamente, a nossa posição é que existe sim o livre-arbítrio e existe sim a responsabilidade humana. Gênesis, capítulo de número 3, versículo de número 13, a Bíblia nos diz que quando Deus desceu no jardim no crepúsculo, na viração do dia, Adão e Eva já tinham caído, já tinham pecado. E por consequência do pecado, eles se esconderam entre as árvores do jardim. E Deus disse, cadê tu, Adão? Senhor, eu ouvi a tua voz e senti um medo. Por que tu sentiu medo? Porque eu estava nu. Quem foi que te disse que estava nu? Acaso comeste da árvore que eu disse que não era para comer? Aí Adão foi e disse assim, eu comi. Mas sabe o que foi que aconteceu? Houve uma transferência de responsabilidade. Foi a mulher que tu me deste. Era como se Adão estivesse tentando culpar Deus. E existem muitas pessoas assim, que cometem falhas, que cometem erros, que cometem pecados, que escolhem realmente falhar. Aí dizem assim, a culpa é de Deus. Não, a culpa é do diabo. Tá vendo aqui? Uma vez eu estava num círculo de oração e acho que a janela estava aberta, ou foi um dos ventiladores, soprou e a folha caiu no chão. A folha que a irmã ia cantar o hino, né? A filazinha, caiu no chão. Aí ela disse, irmãos, orem porque o diabo está furioso, não está querendo que eu cante. É simplesmente que a folha caiu no chão. Então, tudo é motivo das pessoas colocarem culpa no diabo. As coisas que deram errado na minha vida é culpa do diabo, é culpa do fulano. Aí é culpa sua que está escolhendo errado, que está usando errado o seu livre-arbítrio.
Adão tentou transferir a responsabilidade de seu pecado, mas Deus disse: assuma o que você fez. Porque quando Deus começou a distribuir as sentenças, os juízos, Deus olhou para Adão e disse assim: você é culpado. E por isso vai acontecer isso e isso. Você é pó e ao pó você vai voltar. Então não adianta transferir a nossa responsabilidade para ninguém. Nós devemos confessar os nossos pecados, assumir a responsabilidade. A Bíblia diz em Provérbios, capítulo de número 28, versículo 13, veja que temos aqui muita referência bíblica que não está na lição. O versículo diz em Provérbios 28, 13, que quem confessa, quem assume a responsabilidade, quem confessa e deixa, alcança misericórdia. O caminho do arrependimento é melhor do que o caminho da desculpa. Então concluímos o nosso primeiro ponto. Dentro do primeiro ponto, eu vou dar só mais um adendo aqui, se vocês me permitirem. No terceiro ponto aqui, o autor ele diz que todos nós prestaremos conta no dia do juízo final. É interessante você olhar para esse texto aqui e entender algo. Os salvos em Jesus, no ato do arrebatamento da igreja, que vão ser arrebatados, e aqueles que morreram em Cristo, não vão passar pelo juízo final. Pode ser que alguém leia e pense assim: ah, você vai estar no juízo final, eu vou estar no juízo final. Deus nos livre disso, porque o juízo final, o grande trono branco, é um juízo para condenação. Nós cremos que os salvos em Cristo, nós os salvos em Cristo, já teremos sido julgados no tribunal de Cristo, um tribunal para distribuição de galardão. Não passaremos pelo juízo final. Então vamos aqui para o nosso segundo ponto da lição, que nos diz assim: a queda, um evento histórico e literal. Veja bem, temos aqui 3 subpontos e o primeiro deles diz assim: a possibilidade da queda. Havia a possibilidade? Lógico que havia. Havia livre-arbítrio. O livre-arbítrio ele foi dado ao homem, mas também foi dado aos anjos. Os anjos já tinham usado errado o seu livre-arbítrio no ato quando se rebelaram contra Deus. Satanás agora tenta enganar a mulher mudando aquilo que Deus falou. E ele foi lá e mudou. Olha, Deus disse assim, mas Deus está mentindo. Deus está privando vocês de coisas boas. E a mulher caiu no engano do pecado. A possibilidade da queda existia, lógico que existia. Adão, ele não foi criado impecável. Lembra da perguntinha lá do começo? Ele não foi criado impecável. Ele tinha sim o livre-arbítrio. O livre-arbítrio dava essa possibilidade, tornava o pecado uma possibilidade. Adão também não foi criado pecaminoso, com a natureza pecaminosa como nós temos hoje. Nossa natureza hoje é inclinada para o mal, é inclinada para as coisas más. E Adão não tinha essa natureza pecaminosa no princípio. Então Adão foi criado como? Já que não foi criado pecaminoso nem impecável. Adão foi criado perfeito. Gênesis capítulo de número 1, versículo de número 31, Deus diz: eis que tudo quanto tinha feito era bom. Deus fez tudo perfeito, inclusive o homem. E eu acho importante aqui dentro desse primeiro subponto dizer que, segundo uma organização botânica, né, uma organização botânica internacional, eles fizeram um estudo e eles dizem que até o momento existem cerca de 60 mil espécimes de árvore. Existe uma diferença entre árvore e planta. A planta é o geral, existem mais de 8 milhões de plantas. Mas de árvores, até o momento, existem 60 mil espécimes catalogadas. E eu acho interessante porque aqui dentro desse primeiro ponto, a gente vai lá para o jardim. Imagine que lá no jardim havia muitas árvores e Deus disse lá em Gênesis que Adão poderia comer livremente sobre todas, mas tinha uma que ele não podia tocar. Veja que Deus estava dando ali ao homem livre-arbítrio, poder de decisão. Olha, tu tem condições de escolher entre isso aqui e isso aqui. E eu estou te dando uma ordenança, não pega nessa, mas as outras tu pode comer livremente. Se fôssemos olhar para esse estudo aqui apenas para uma contextualização, a diferença ali era 60 mil para uma. Repito, se fosse apenas tomar aqui esse estudo como base para olharmos para o jardim, aqui é apenas uma ilustração. A possibilidade de errar era muito pequena. Era 60 mil para uma. Era como se Adão tivesse 60 mil árvores que ele pudesse desfrutar e apenas uma que ele não pudesse.
O que é que isso está nos dizendo? Que Deus sempre vai nos dar mais possibilidade de acertar do que de errar. Você que está escutando essa pré-aula, tenha certeza que durante a sua jornada aqui nessa vida, Deus, Ele está sempre te dando uma oportunidade para tu escapar do pecado, para tu fazer a escolha certa, para tu acertar. As oportunidades de acertar sempre serão maiores do que as oportunidades de errar. Porque a Bíblia diz que quando vem a tentação, que quando vem a prova, Deus é tão bom, Deus é tão amoroso, que Ele manda também o escape, que Ele manda também a porta aberta da fuga, te dá condições para vencer. Aqueles que não vencem é porque se decidem pela escolha errada. Desculpem. Temos aqui o segundo subponto do nosso tópico 2, que diz assim: a realidade da tentação. Lógico ali que a tentação, como possibilidade, também era real. Se os irmãos perceberem, eu fico me questionando, por que é que quando Eva ela comeu do fruto, Gênesis 3 e 6, os seus olhos não se abriram? Porque ela comeu, depois que ela comeu, ela pegou o fruto e deu a Adão. Aí ele comeu. Aí quando ele comeu, os olhos de ambos foram abertos. Por que não abriram-se os olhos apenas de Eva quando ela comeu o fruto? A resposta bíblica para isso, mais correta, que mais se harmoniza com as Escrituras, é que o representante da raça humana era Adão. É por isso que Paulo, quando ele escreve aos Romanos, lemos aqui em 5:12 de Romanos, ele fala sobre o homem, né? Através do homem entrou o pecado no mundo. Ele fala sobre esse homem. O homem era o representante. A ordem de não comer da árvore do jardim foi dada exclusivamente a Adão. Deus disse a Adão: não coma. E Adão deveria repassar essa ordem para Eva. Ou pelo menos deveria ter uma voz ativa ali no momento da tentação. Ele simplesmente comeu. A Bíblia vai dizer em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 14, que Eva foi enganada pela serpente, ela foi seduzida, foi engodada pela serpente. Porém, o homem, Adão, não foi enganado. O que é que Paulo está dizendo com isso? Que Adão pecou voluntariamente, de forma consciente. Veja que o pecado de Adão foi mais terrível que o pecado de Eva, se olharmos para o versículo dessa maneira. Então, Adão era o representante da raça humana, a realidade da tentação. Podemos assim, então, partir para o terceiro subponto do nosso tópico 2, que nos diz assim: a historicidade da queda. Como disse aqui no princípio, o autor até coloca aqui algumas referências, segundo aos Coríntios, capítulo 11, versículo de número 3, e Romanos, capítulo 15, versículo de número 4, são versículos que, em suma, dizem que tudo aquilo quanto foi escrito antes, foi escrito para o nosso proveito e para o nosso aprendizado. Não foram simplesmente parábolas, histórias que alguém quis contar, ou uma historinha bonita que Moisés inventou para dar ali ao povo que estava entrando na Terra Prometida. Isso não. O próprio Jesus atestou a questão do livro do Gênesis. Jesus atestou sobre o seu conteúdo doutrinário e histórico. Quando ele diz assim, lá em Mateus capítulo 19, versículo 4 ao versículo de número 5. Não tendes lido o que disse o Criador no princípio? Portanto, deixará o homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, e ambos serão uma só carne. Jesus está citando um versículo de Gênesis. E está dizendo que Deus falou, que aquele texto ali é literal. Não é um texto que é uma história. Não, o texto é literal. Por mais que alguns filósofos, você vai ver muito isso dentro do campo da filosofia, algumas seitas também, e a Igreja Católica Romana, acreditam que os primeiros capítulos de Gênesis, principalmente o 1 e o 2, que trata ali sobre a criação do homem e da mulher, de Adão e de Eva, são ali uma mitologia, são uma parábola. E isso é uma mentira do diabo, porque se desacreditarmos, principalmente nos 11 primeiros capítulos da Bíblia, ela perde os seus fundamentos, porque ali temos como o pecado entrou no mundo, temos ali a história da criação, os versículos que se seguem a história da nação de Israel, antes temos a história das primeiras civilizações. Então, se desacreditarmos nesses primeiros capítulos, é como se tirássemos o fundamento, são capítulos importantíssimos. Tendo dito isso,
concluímos aqui o terceiro subponto da nossa lição. Vamos então para o terceiro tópico, que nos diz assim: as consequências da queda de Adão. A queda teve consequências? Teve várias. E estudaremos aqui nesse momento algumas delas. Temos aqui 5 subpontos, é mais extenso esse terceiro tópico. Então veja que o primeiro subponto fala sobre a consciência do pecado. Nós agora temos uma consciência pecaminosa. Isso é triste, né? Nosso coração, Jesus ele disse que o coração do homem pecador está mergulhado no pecado, e do coração, que é um sinônimo ali de mente, de pensamento, de onde fluem os pensamentos, da alma, do nosso coração fluem os adultérios, os homicídios, as invejas, contendas. O coração do homem pecador está mergulhado no pecado. E quando olhamos para esse versículo que está, deixa-me ver aqui, eu notei essa referência, está em Mateus capítulo 15, versículo 19, enxergamos a necessidade de nascermos de novo. Ao homem pecador é necessário nascer de novo. E ao nascido de novo, vemos a responsabilidade de ele buscar as coisas que são espirituais. Veja o que diz Paulo aos irmãos de Colossenses, capítulo 3, versículo 1 ao versículo de número 3. Veja a diferença do homem pecador e do homem que vive na graça de Deus. É importante, antes de ler o versículo aqui, dizer aos irmãos que existe um estudo circulando na internet que nós, os humanos, os seres humanos, temos cerca de 70 mil pensamentos por dia. É muito pensamento. Se fôssemos dividir aqui, dá mais ou menos 3.000 pensamentos por hora e 50 pensamentos por segundo. E esse estudo que circula na internet diz que 80% a 90% dos nossos pensamentos são negativos. E se encaixa naquele versículo que eu acabei de citar aqui, de Mateus 15, versículo de número 19, onde Jesus descreve ali a condição do coração do homem pecador. Mas aquele que nasceu de novo, ele não tem esses pensamentos negativos, porque o alvo dele é diferente. O alvo dele não é as coisas daqui, o alvo dele é as coisas de lá. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Colossenses 3:1 diz assim: portanto, se já ressuscitaste, já nasceste de novo em Cristo, buscai as coisas que são da onde? De cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Aí ele diz aqui, versículo 2, pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo. Um texto complementar, se você voltar folheando a sua Bíblia, está em Filipenses 4:8, que diz assim: quanto mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Então afasta do coração pensamentos facciosos, pensamentos invejosos, pensamentos de adultério, pensamentos imorais. Se você nasceu de novo, a tua mente deve fluir esses pensamentos, você deve levar a sua mente cativa a Cristo. Sua mente deve estar cheia da palavra, não de Netflix, não de coisa aqui desse mundo, não de série, não de redes sociais, que tem gente que vive de rede social. Não, se você nasceu de novo, a tua mente tem que estar cheia da palavra, tem que pensar nas coisas que estão lá de cima. O pecado gerou essa consequência, a consequência de uma consciência pecaminosa. Mas em Jesus, o nosso Salvador, essa consciência pecaminosa é lavada pelo sangue do Cordeiro. Ela é purificada. Então, glória a Deus por isso. Que bênção, irmão. Chega a dar vontade aqui de... Se fosse um culto aqui, dá vontade de dar glória aqui até umas horas. Deus faz isso. Pega a consciência do homem pecador e purifica essa consciência, né? Limpa essa consciência. Em segundo lugar, segundo subponto da lição, vai nos dizer que o pecado ocasionou a perda da comunhão. Se vocês lerem Gênesis, capítulo 3, versículo de número 10, você vai perceber que o homem que vive no pecado é um homem cheio de medos, é um homem cheio de temores, é um homem cheio de dúvidas, porque quando Deus falou no jardim,
Adão se escondeu. Ele estava se sentindo culpado. A vergonha do pecado tinha florescido. Ele não tinha vergonha. A Bíblia diz que antes eles estavam nus, mas não sentiam vergonha. Só que agora eles estavam desfrutando da vergonha que o pecado produz. Se esconderam de Deus. Quando você olha para uma pessoa que começa a faltar aos cultos, para uma pessoa que deixa de ler a Bíblia, para uma pessoa que não ora mais, para uma pessoa que não sente mais o desejo de estar em comunhão com os irmãos, existe alguma coisa errada. Não é simplesmente, porque trataram ela mal aqui, ela ficou assim. Não é simplesmente isso. Porque se você olhar para a Bíblia, todas as pessoas que estavam enraizadas em Cristo, elas não desistiam por conta de cara feia. Paulo, escrevendo aos Romanos, diz: nem a morte, nem a vida, nem o céu, nem o inferno, nem os anjos, nem alguma criatura pode nos separar do amor de Cristo, quanto mais uma cara feia. Mas quando você vê alguém querer se desviar, querer desistir da caminhada, simplesmente por um olhar desconcertante, simplesmente porque alguém não mencionou o nome dele num culto, porque alguém não agradeceu, e por conta disso aqui, coisinhas pequenas, por conta de que alguém o corrigiu, ele quer se desviar, ele quer parar, tem alguma coisa a mais. A Bíblia vai nos dizer que alguém que foge de Deus, que alguém que começa a não querer mais as coisas espirituais, é porque está vivendo uma vida pecaminosa. Eu não estou ensinando isso aqui a você para você sair aí julgando aos irmãos e julgar os alunos na escola dominical. Pelo contrário, nós devemos apacentar, devemos trazer as pessoas para dentro da igreja, para perto de Deus, trazer as pessoas para perto da liderança. Mas quando alguém envereda por esse caminho, é o caminho de Adão. Desobedeceu, está com a consciência aí maculada. Adão se escondeu porque teve medo, né? A consciência dele estava o acusando. Então, a perda da comunhão é muito importante, que essa comunhão perdida, ela foi restaurada na nova aliança, né? Jesus tirou todos os impedimentos que eram empecilhos para que chegássemos até o Pai, para que chegássemos até Deus. Ele tirou tudo, tirou todos os entulhos, derrubou o muro, rasgou o véu, e agora nós temos acesso a Deus, de forma que podemos chegar diante dele e dizer assim: ô papai, papai querido, se nós não tínhamos comunhão, agora por meio do sacrifício de Jesus, nós temos acesso irrestrito ao Pai das luzes. Glória seja dada ao nome de Jesus. Temos aqui também o terceiro subponto, que trata sobre a transmissão do pecado à espécime humana. Você veja que dentro aqui desse terceiro subponto, o autor da lição ele vai discutir um dos temas mais polêmicos que já vi no estudo da Bíblia. Foi aquelas perguntinhas lá do começo. Você está se lembrando quando eu perguntei: as crianças nascem pecadoras? Qual é a sua opinião? Nascem ou não? Em segundo lugar, se elas morrerem ainda nessa fase da vida, elas vão para o céu ou para o inferno? O que é que você acha? O que é que a Bíblia nos diz? Vamos respondendo aqui por partes. Em primeiro lugar, as crianças, elas nascem sim pecadoras. Apesar de não experimentarem o pecado de uma forma experiencial, elas são sim pecadoras, porque existe a possibilidade de morrer ainda nessa fase da vida. Se se a morte passou a todos os homens, aí a Bíblia diz no textual: por isso todos pecaram, há ali a universalidade da morte. Todos os dias morrem crianças, né? Infelizmente, todos os dias morrem crianças. Então, a possibilidade das crianças morrerem, essa realidade, né, que todos os dias morrem crianças, apontam justamente para a universalidade do pecado. Todos pecaram, as crianças nascem sim pecadoras. Foi aquilo que Davi ele disse no Salmo 51, o verso de número 5: eis que em pecado fui formado, e em iniquidade me concebeu a minha mãe. Ele está falando ali, não que ele foi fruto de um adultério, mas que ele já nasceu pecador. Veja que a criança já nasce pecadora. Precisa ensinar uma criança a mentir? A criança vai lá, derruba um negócio, está toda melada. Quem foi que fez isso, menino? Foi eu não. Tá vendo que foi ela ali? Precisa ensinar a mentir. Precisa ensinar uma criança a ser egoísta? Tá ali uma criança comendo uma pipoca, chupando um chiclete. Deu um pouquinho? Dou não. Precisa ensinar uma criança a lhe bater? Quando você toma alguma coisa da mão dela, ela bate na sua cara. Precisa não.
ela já nasce pecadora. Porém, ela ainda está gozando, desfrutando de um período de inocência. Isso nos leva à segunda pergunta. Quando a criança morre, nessa fase da vida, na fase da infância, ela vai para onde? Para o céu ou para o inferno? A resposta bíblica para essa pergunta é que a criança ela vai para o céu, porque ela ainda não é capaz de tomar uma decisão moral. Ela não é capaz ainda de discernir o que é certo e o que é errado. Ela não tem essa capacidade, apesar de ela nascer pecadora, de ela ser salva pela graça de Deus, ela ainda não cometeu, não teve a experiência pessoal de cometer os próprios pecados de forma consciente. Irmão Murilo, em que idade uma criança se torna consciente do bem e do mal? Não sei. A Bíblia não nos diz. A tradição hebraica diz que é com 12 anos. Com 12 anos a pessoa já sabe discernir entre certo e errado. Porém, eu não creio assim. Eu acredito que essa idade ela é indefinida. Há crianças que alcançam essa maturidade mais tarde e outras mais cedo. Tem crianças com 8 anos, 10 anos que são conscientes do certo e do errado. Já podem ser responsabilizadas pelas suas escolhas morais. Elas sabem o que é certo e o que é errado. E o que é que a Bíblia nos diz? Jesus ele diz em Mateus capítulo 19, versículo 14, que o reino dos céus pertence às crianças. E aqueles que desejam entrar no reino dos céus, estou falando aqui de criança, aqueles que desejam entrar no reino dos céus devem ser semelhantes às crianças. Com isso, Jesus estava apontando 3 coisas. O que era que Jesus estava apontando quando diz que nós devemos ser como as crianças? Jesus estava apontando a inocência, estava falando sobre a consciência pura, que a criança não sabe ainda o que é certo e o que é errado. Ela pode fazer uma coisa errada, mas não saber que fez algo errado. Jesus está apontando a consciência pura e também está falando sobre uma fé sem indagações. Uma fé que não é incrédula. Veja que existe um paradoxo aqui, né? Uma fé que não duvida. Jesus está falando, apontando para a fé das crianças. Você ensina alguma coisa a uma criança assim, olha, isso aqui é assim, assim, assim. Ela vai acreditar em você. Jesus está falando justamente sobre isso. Uma fé sem indagações. Está apontando para estas coisas. Em último lugar, temos aqui o último subponto, caminhando para a nossa conclusão. Nos diz assim, a morte física. Eu acho interessante porque Adão e Eva, prestem atenção nisso aqui. Eles foram criados com aquilo que chamamos de imortalidade incondicional. Irmão Murilo, antes do pecado a morte já existia? Já. Como é que a morte já existia antes do pecado? A Bíblia diz, Gênesis capítulo 2, versículo 17, a morte existia como uma possibilidade. Deus disse a Adão, no dia que comer, certamente tu vai morrer. Não existia como uma realidade, existia como uma possibilidade. Por isso dizemos que Adão foi criado com uma imortalidade incondicional. A sua imortalidade estava condicionada às ordenanças de Deus. Ele tinha que obedecer para viver. Então, pecando o primeiro casal, a morte ela deixou de ser uma possibilidade e se tornou uma realidade, pois Adão morreu espiritualmente. Gênesis capítulo 3, versículo 7 ao versículo de número 9, narra esse momento. A Bíblia diz que os olhos de ambos foram abertos e eles viram que estavam nus, sentiram vergonha, morreram espiritualmente, começaram a experimentar a vergonha produzida pelo pecado. Em segundo lugar, a Bíblia vai nos dizer que Adão morreu também fisicamente. Lá em Gênesis capítulo de número 5, versículo 3 e 4, a Bíblia diz, e viveu Adão tantos anos, gerou filhos e filhas, e morreu. Ele morreu fisicamente. Alguém pode dizer assim, mas irmão Murilo, Adão morreu fisicamente, espiritualmente morto? Eu particularmente acredito que não. Porque a Bíblia diz que a partir de Sete, um dos outros filhos de Adão, depois que Abel morreu, os homens começaram a invocar a Deus. Foi uma geração que se levantou com o título de filhos de Deus. Adão ensinou bem os seus filhos. Se ele ensinou bem a Sete, conseguimos entender com isso que Adão, mesmo depois de expulso do jardim, se arrependeu. Isso é uma conjectura. Ele se arrependeu
e ele criou os seus filhos no temor do Senhor. A Bíblia fala sobre a descendência de Caim e sobre os filhos de Deus, que são a descendência de Sete. Eu creio particularmente que Adão, ele restaurou a sua aliança com Deus. Eu creio que Adão morreu salvo. Creio que um dia, quando chegarmos no céu, veremos Adão e veremos Eva. Creio nisso. Então, a Bíblia vai falar justamente dessas mortes, não nos cabe aqui destrinchá-las todas, mas temos aqui a morte física, espiritual e a morte eterna. O que é a morte eterna? Quando alguém morre fisicamente na condição de morto espiritual, essa morte se estende pela eternidade. Ele passará uma eternidade sem Deus. É o que aponta Mateus capítulo 10, versículo 28 e Apocalipse capítulo 20, versículo 13 ao versículo de número 14. Então, meus irmãos, chegamos ao final de mais uma lição e agradecemos muito a Deus por esse momento em que passamos aqui desfrutando de sua palavra. Foi muito bom ter você aqui conosco no canal Abrajaula. Mas gostaria apenas de enumerar as verdades que aprendemos nessa lição. É importante fazer essa recapitulação. Em primeiro lugar, aprendemos que a queda marca o dia mais triste da história da humanidade. Em segundo lugar, aprendemos ainda nessa lição que livre-arbítrio e soberania não são excludentes. Em terceiro lugar, a Bíblia e o próprio Senhor Jesus dá testemunho do conteúdo doutrinário e histórico do livro do Gênesis, atestando a sua literalidade. Aquilo que aprendemos no segundo tópico da lição. E por fim, falamos aqui sobre as consequências do pecado. Elas são devastadoras. Mas em Jesus, o nosso Salvador, nós encontramos o nosso perdão, nós encontramos a salvação, nós encontramos a vida eterna. Ele nos libertou da opressão do pecado, do jugo do pecado, e com ele nós somos mais do que vencedores. Existe a morte como realidade? Existe, mas a vitória para aqueles que estão em Cristo são certas. Ele é a ressurreição e a vida. Com ele, nós somos mais do que vencedores. Então, Deus abençoe a sua vida, tenha uma ótima semana e uma ótima aula. A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus para você. Deus abençoe.